segundinho. Aí, muito bem. Nossa 30ª aula, pessoal. Lembrando, o livro é a Apologia de Sócrates, escrito por Platão, seu discípulo. E as páginas que nós veremos nessa aula serão as páginas 21 a 35, tá bom? No primeiro ponto da aula é lembrar que o livro é uma apologia. Que raios é uma apologia? Quando o Platão foi convidado por Sócrates para ser seu, aspas, advogado, ele aceita, ele redige as atas do julgamento. Platão foi o primeiro escrivão. Não sei se foi o primeiro, mas eu vou considerar o primeiro escrivão, tá bem? Vamos considerar. E o que ele fez aqui, nada mais, nada menos, foi compilar em um livro o que Sócrates disse em sua legítima defesa. Platão estava ali como escrivão e não como advogado, porque ele não apresentou argumentos. Pronto. Lá na página, deixa eu ver se está na página 21, qual página que eu fiz a anotação? Na página 27, bom, eu fiz a primeira anotação, mas nós começaremos um pouquinho antes. Sócrates, ele começa dizendo que a linguagem que foi utilizada no tribunal, ele não conhecia. Sócrates está com 70 anos. É a primeira vez que ele está pisando no tribunal. Que ele está entrando no tribunal em um julgamento. E a linguagem que era utilizada ali era uma linguagem, lógico, mais solene, que é a linguagem que se conversa com o padeiro. E o Sócrates, ele diz que ele desconhece essa linguagem, portanto, ele não vai fazer esforços para falar do seu jeito normal. Ele vai falar normalmente, do jeito que ele sempre falou. E ele se compromete a apenas dizer a verdade sobre tudo que aconteceu, como já falei, utilizando sua linguagem natural. Do jeito que ele sempre falou, ele vai falar. O que nós encontramos aqui, neste fator? Sócrates estava tão comprometido com a verdade que ele, para não diluí-la, ele se nega a utilizar as linguagens externas. Porque nós temos que lembrar, como eu falei na aula passada, que os principais filósofos em Atenas eram os sofistas. O que é um sofista? Sofista lembra muito a atual esquerda brasileira. É tudo jogo de palavras. Se você falar a palavra X, dá esse problema, essa compreensão, as palavras têm seus significados trocados, é só um jogo de palavras. Por exemplo, nós sabemos que existem métodos de extermínio em massa do ser humano, que em muitos lugares já foi autorizado, que consiste basicamente em você matar uma criança dentro da barriga da sua mãe. À esquerda, essas pessoas, como eu falei, elas já substituíram o termo criança, bebê, nascituro, uterino, por feto. Porque se eu falar feto, não parece ainda tão vivo assim. Dá a impressão de ser apenas, como eles falam, um aglomerado de células. Exemplo, se eu falo assim, João matou uma criança. Meu Deus, é algo meio trágico. João matou um feto, um aglomerado de células. Ah, a gravidade, ela, de certa forma, diminui. Então, nós temos que lembrar esse ponto que a linguagem do tribunal provavelmente era uma linguagem sofista. Que tudo é joguinho de palavras, joguinho linguístico. E o Sócrates, ele fala que ele não vai participar disso, ele vai ser direto ao ponto. Se for para falar, ele vai falar.
Ele se comprometeu apenas a dizer a verdade. Dane-se, doa quem doer, ele vai falar apenas a verdade. E nós temos que levar isso para a nossa vida como? Nós, como católicos, temos um comprometimento. Qual, qual comprometimento? Qual nível de comprometimento nós temos com a verdade? Com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a mesma coisa que a verdade. Nós temos um nível de comprometimento com Jesus Cristo como? Qual é esse nível? Na igreja eu falo abertamente, mas não sei, na escola eu falo diferente. Na escola eu falo apenas que eu sou católico, mais nada. Tenho vergonha de falar que eu rezo o terço. Quando eu era menor, eu tinha um pouco de vergonha, infelizmente, tenho que afirmar. Ah, vamos sair 6 horas? Não posso, tenho um compromisso. Qual compromisso? Não, é um compromisso com uma senhora vai lá em casa, eu falava desse jeito. Uma senhora vai lá em casa, eu tenho visita. E o engraçado é que alguns amigos mais próximos começaram a perguntar, mas você tem essa senhora te visita todo dia? É todo dia a mesma senhora na tua casa? É o mesmo motivo sempre? Aí eu falei, não, eu vou rezar o terço. Vai rezar o terço. Então, qual é o nosso nível de comprometimento? Lá fora eu dou uma diluída no que eu quero dizer, ou eu falo a verdade? Nós temos que tomar cuidado entre covardia e prudência. Qual que é a linha tênue entre covardia e prudência? Se eu vejo que falar a verdade nua e crua vai produzir bons efeitos, eu falo. Agora, se eu vejo que não vai produzir bons efeitos e vai causar prejuízo, eu não falo. Tem que ter prudência. Por exemplo, se eu afirmo, se um padre, por exemplo, numa homilia afirma que ser a favor do comunismo, do marxismo, do socialismo é pecado grave, sob pena de excomunhão imediata da igreja, no púlpito, na homilia, ali é um lugar propício. Ele vai alcançar muitas conversões dali. Agora, ele ir numa manifestação do PSOL, PSDB, PT ou alguma dessas e falar um negócio desse, ele vai ser morto. Não vai adiantar de nada, ele ainda vai ser morto, tá me entendendo? Então nós temos que ter cuidado entre covardia e prudência. Bem, seguinte foto é do Areópago de Atenas, tá bem? Provavelmente Sócrates estava ali nessa meia-lua, semicírculo, xadrez, enquanto ele falava para o júri, juiz e tal. São Paulo pregou no mesmo lugar. Quando São Paulo vai fazer o discurso em Atenas, ele estava no mesmo lugar, ele estava no Areópago. E ele continua. E dessa vez ele começa a falar sobre suas acusações. Que tipo de acusações ele recebeu ao longo dos anos? Porque nós temos que lembrar que Sócrates, ele começou a ensinar a desmascarar as mentiras na vida adulta. Então não dá para saber se ele tinha 25 anos, se ele tinha 30, 40, 50 anos, não dá para saber quantos anos ele tinha. Mas fato é que parece que foi um bom tempinho. E ele está aqui com 70 anos. Então tem acusação nas costas dele já há muito tempo. E ele deixa claro que ele recebeu dois tipos de acusações. Umas acusações mais antigas, que eram ali uns boatos, umas conversas que rolavam pela cidade já há muitos anos. E umas acusações mais recentes, mais duras, que no caso era da corrupção da juventude e ateísmo, como eu falei na aula passada. O Sócrates fala que, em relação a essas acusações recentes, ele não dá a mínima. Ele sabe que ele está certo mesmo. Mas que ele tem total medo, total receio das acusações antigas, desses boatos, esses ditos populares de boca em boca.
Mas por que que o Sócrates ele tem medo dessas falácias? Por que que o Sócrates ele tinha medo, receio de cair na boca do povo de uma maneira ruim? Qual seria o motivo desse, aspas, capricho? Vou fazer uma pergunta que não é retórica, tá bom? Estou esperando vocês responderem, caso alguém saiba. Pelo menos abram a câmera para eu saber se vocês estão fazendo um não sei com a cabeça, ou sim, eu sei. Vocês Tem como fazerem. repetir a pergunta, por favor? Ó, por que é que Sócrates ele está com medo, ele está com receio dessas acusações antigas, que eram conversas que rolavam pela cidade, esse telefone sem fio, que vai passando de boca em boca, vai mudando, uma hora uma coisa, uma hora outra coisa. Por que que ele tem esse receio? Pode falar, João. Eu achei que fosse uma pergunta retórica. Não, mas é porque essas perguntas, esse falatório já caiu no imaginário do povo, já convenceu boa parte da sociedade, seria? Ó, é plausível, mas nós temos que lembrar que o Sócrates, ele sendo acusado, ele mesmo falou que ele não tem medo de morrer. Ele não tem medo de morrer. Mas, mesmo ele sendo acusado ou não, ele apenas quer que a verdade prevaleça. Ah, ateísmo e corrupção da juventude? Beleza, são injustiças? São, mas é muito claro, é muito óbvio que aquilo é apenas uma calúnia. Agora, esses ditos que correm soltos pela boca do povo, isso não tem como o Sócrates controlar e dizer até que ponto, de fato, ele fez ou deixou de fazer tal ação. Como eu estou falando, ele não tem aqui o medo da morte, tá bom? Ele não tem o medo dessas acusações levarem à morte. Ele tem medo da verdade sair prejudicada. É esse o receio dele. Eu coloquei essa foto, tá? Ela nos remete ali ao século XIX, mais ou menos. Muito tempo depois de Sócrates. Mas por que eu coloquei ela ali? Porque muitas vezes essas fofocas, como nós falamos, esse ministério da informação, eu tenho alguns amigos que ficam assim, ah, não é fofoca, é o Ministério da Informação do grupo de jovens. Muitas vezes, essas fofocas acontecem durante serviços, durante aula, sei lá, conversas. Nós não temos ideia da proporção que as coisas podem tomar. Por exemplo, vou contar uma história que eu li já faz uns bons anos já. Tinha um senhor que a esposa dele era a mulher mais fofoqueira que tinha. E ele não conseguia fazer ela parar de contar fofoca. Então o que que ele fez? Ele acordou um dia, antes da mulher dele, foi na cozinha, pegou um ovo da geladeira, voltou pra cama, como se nada tivesse acontecido, e acordou a mulher dele, assim, numa pressa, querida, eu, eu botei um ovo. Assim, meu Deus, mas você é um homem, você é uma galinha. Não, mas o ovo tá aqui, caramba, olha o ovo aqui. E aí ela sem acreditar e tal, ele se arrumando pra você assim, olha, mas pelo amor de Deus, não vai contar pra ninguém, beleza? Não, não quero que... É vergonhoso pra mim, por favor, não conta pra ninguém. Não, amor, pode deixar, não vou falar nada não, fica tranquilo, vai. Tá empurrando já ele pra ele ir pro trabalho logo, vai, fica tranquilo, vai em paz. Ele fechou o portão da garagem, já foi voando pro telefone, ligou pra comadre. Comadre, meu marido botou um ovo. Como assim botou um ovo? Não, ele botou, você acredita? Era um ovo de ganso, um ovo grande. Um ovo, nossa. Desliga. A comadre foi, ligou pra outra. Comadre, tu não acredita que a dona Joana acabou de falar pra mim? O marido dela botou 2 ovos. 2 ovos. É, tô falando sério, não tô brincando. E assim foi. Quando o senhor voltou do serviço à noite, ele foi chegar na casa dele, tinha um monte de gente. Muita gente na casa dele.
carro para tudo quanto é canto. Ele estacionou 2 quadras longe da casa dele, foi chegar em casa a pé. Aí ele encostou no ombro de um sujeito, viu, mas o que tá acontecendo com essa gente toda aqui? Tu não sabia? O cara que mora aqui botou 120 ovos essa noite, você não tá sabendo, não? A história acaba aqui. Mas qual que é a moral? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Pode falar, João. Com todo desse cara, desse senhor, voltando para casa com um monte de gente na casa dele, lembrei do Tolkien, quando eu recebi a visita dos hippies lá na casa dele. Nossa, essa parte de Tolkien dá para nós aplicarmos aqui. Tolkien, quando ele publicou O Senhor dos Anéis, algum abençoado pelo demônio pegou O Senhor dos Anéis, fez ali algumas alterações, algumas de própria autoria, e passou e publicou nos Estados Unidos, como se fosse O Senhor dos Anéis de Tolkien. Só que esse carinha era hippie. Então o Tolkien ficou muito famoso na comunidade hippie. O povo achava que ele era hippie. E ele odiava os hippies, tá me entendendo? Então teve um dia que ele chegou do trabalho lá em Oxford e tinha um monte de hippie na porta da casa dele. Pensa, o Tolkien sempre bem arrumado. Professor, né? De terno, uma maleta de couro, um chapéu. E chega um bando de gente que nem banho toma direito no quintal da casa dele, querendo falar com ele. Ele expulsou todo mundo de lá. Processou o cara. Voltando aqui. É isso que Sócrates tem medo. Ele não tem medo de ser condenado, mas ele tem medo do que as pessoas dirão no futuro. Ele não tem medo da reputação dele ficar manchada. Por exemplo, hoje, 2.300 anos depois, nós falamos 2.300, 2.400. Nós falamos o quê? Sócrates foi acusado de corrupção dos jovens e ateísmo, mas isso nós sabemos que não é verdade. Basta ler a história dele, é muito lógico. Por isso que ele não tem medo dessas acusações recentes. Porém, se nós formos, sei lá para Atenas atualmente, e ainda tem umas velhinhas fofoqueiras, como da história, que estão contando os causos de Sócrates até hoje, tem muita história ali que certeza que são mentiras, mas que não tem como filtrar. Se é verdade ou não, a reputação dele não vai manchar. Mas a verdade vai. A verdade sai prejudicada nesse ponto. No exemplo do trabalhador de ovos. Se ele pega o megafone e conta que foi tudo na história, beleza, acabou. Todo mundo vai acreditar. Mas e dali muito tempo? Como a história vai ter chegado? A verdade foi prejudicada de uma maneira ou de outra. E essa é a justiça de Sócrates. Essa justiça é aparentemente contraditória. Sócrates ele pensa da seguinte forma: se ele estivesse errado, Sócrates lembra o bom ladrão aqui. Se ele estivesse errado, que ele seja condenado. Só que não tem medo de morrer. Mas se ele for condenado injustamente por um descaso à verdade, por um desleixo com a verdade, por ignorar a verdade, por omitir a verdade, ele se irrita não porque ele vai morrer, mas porque ela está sendo prejudicada. Tanto é que ele morreu pacificamente. Ele foi condenado a ser exilado, exílio perpétuo, ou beber veneno. Ele preferiu beber veneno. Depois que ele bebeu, ele falou. Ele ficou extremamente indignado com o povo ateniense. Ele ficou furioso. Furioso, assim, no sentido, aquela pessoa que tá calma, mas ao mesmo tempo que tá calma, tá fuzilando com as palavras. Todo mundo conhece uma pessoa assim. Ela está tranquila, mas ao mesmo tempo que ela fala, ela fuzila os outros com as palavras. Só que estava desse jeito. Ele não se importa consigo mesmo. Ele sabe que ele vai morrer dali a pouco. Seja condenado ou não, ele já estava na casa de 70 anos. 70 anos é a mesma coisa que hoje, uns 90, na época. Então, ele sabe que ele ia morrer dali a pouco tempo mesmo. A única dor mesmo, a única agonia, a única coisa que incomoda é esse crime duplo. Por que duplo? Um é um atentado contra a verdade e o outro é uma traição da cidade de Atenas.
Pensa o seguinte, eu não sei as cidades de vocês, mas pense na cidade de vocês. Imagine, vocês passaram 40 anos trabalhando na cidade. 40 anos como professor, dando aula, como político na prefeitura. Sempre a cidade ficou impecável, uma maravilha, porque você estava lá, mas você sempre teve muito inimigo e tal. Imagina, imagine que você descobre que vão levar o teu caso para o STF, porque você vai ser julgado por corrupção e lavagem de dinheiro. Você vai ficar extremamente furioso. Primeiro, que é uma mentira. Segundo, que é uma traição. Você passou 30, 40, 50 anos trabalhando para alguém vir e puxar o teu tapete. Pode falar, João. Dizem, é fácil cuspir no prato que você comeu. Exatamente. Não se cospe no prato que se come. O povo de Atenas foi além. Quebrou o prato. O povo ateniense não se contentou em cuspir. Ele quebrou o prato. E vejam que a Grécia, nós sabemos disso, é um dos lugares mais lindos do mundo. A Grécia é muito linda. E vejam que interessante, nós vemos que no fundo a cidade ela continua. Provavelmente é uma parte nova da cidade. Mas talvez ainda existisse parte velha lá. Mas vejam que o ponto mais alto da cidade é o Areópago. O Areópago aqui, ó. À esquerda, o Areópago. E aqui, o templo. Eu não me recordo agora qual templo se situava em Atenas. Mas qual é o significado profundo disso? Respectivamente, Areópago e templo. A justiça e a religião. Elas estão nesse planalto, nessa montanha. Estão subindo, estão na parte mais alta da cidade. As partes mais nobres, elevadas, os valores mais nobres, elevados, que deveriam ser mais cuidados por eles, são os primeiros que eles jogaram no lixo. Bom, o Sócrates, nós falamos um pouco da morte dele, mas isso não, fugimos um pouquinho da ordem cronológica. O Sócrates, ele começa a falar como ele iniciou a estudar. E quem leu as páginas 21 a 35, viu que ele só começou a contemplar, meditar a realidade, porque ele se considerava humilde. Quando ele ouviu o oráculo disse que ele era o homem mais sábio de Atenas, ele falou assim: não. Só existem três opções aqui: ou o oráculo está mentindo, ou ele está enganado, ou eu sou o homem mais sábio mesmo. Mentindo ele não tá, porque os deuses não podem mentir. Então ele deve estar errado, certeza, não é possível. Não, eu não sou o homem mais sábio. E o que que o Sócrates fez? Ele passou a meditar, ué. Ele começou a buscar as razões do oráculo ter dito aquilo para ele. Nós já voltamos aqui para essa busca de Sócrates, vamos fazer um pequeno gancho. O início, o princípio, a base, o primeiro degrau de toda a sabedoria, tanto a que os pagãos, os gregos, os romanos conceitualizaram, ou seja, estudaram, meditaram, tanto a que os hebreus viveram, ou seja, os santos hebreus viveram. Toda essa sabedoria de ambos os lados começa por um princípio só, que é a humildade. Ser humilde. E afirmando isso, nós chegamos em duas perguntas. Por que buscar a sabedoria? Ou seja, por que estudar? E a segunda, por que estudando nós devemos ser humildes? Por quê? Basicamente pelo seguinte, vamos primeiro responder por que buscar a sabedoria. Segundo vocês,
Qual é o motivo que nós devemos buscar a sabedoria? Ou seja, por que nós devemos estudar? Aqui, ó. Diga, João. Aqui, ó. Em instância mais próxima, porque para melhor conhecer a Deus e amá-lo, em última instância, porque o próprio Deus é a verdade. Então, conhecendo a verdade, medianos materiais, chegaremos à própria verdade que é Deus. Sim, uma boa resposta. Acho que tem gente mandando mensagem. Conhecer a verdade, fazer o que é certo e ensinar os outros. Olha, os motivos pelos quais nós devemos estudar são mais do que nós podemos elencar. São muitos motivos. Vou escolher alguns principais. Vamos começar pelo seguinte pensamento. Como que o homem pode chegar a Deus? Como? O homem Pela pode, razão e pela fé. pela razão e pela fé, sim. Mas através do quê? Ele pode chegar a Deus pela oração, ou seja, rezando é o WhatsApp de Deus, pelas orações. E aí pode chegar a Deus pelas virtudes, porque sim, é possível desenvolver algumas virtudes sem rezar. Vejam, os pagãos tinham certas virtudes sem rezar para Deus. Os romanos, eles tinham um senso de justiça muito alto, uma coragem. Os gregos, pós-filosofia, lógico, eles tinham esse senso de honestidade, de justiça, de valor moral muito alto. Então, é possível desenvolver certas virtudes, mesmo sem rezar. Então, oração, virtude, estudo e sacramentos são algumas das vias que nós podemos, as principais, né? Estudo porque Deus é verdade, como o João falou, e procurando a verdade sem conta Deus. E os sacramentos porque eles nos aproximam de Deus. Só que sacramento e oração estão quase unidos, é como se fosse dois trilhos da mesma estrada. Se nós só rezamos e não temos sacramento, como os protestantes fazem, não adianta de nada. Concorda? Mas ao mesmo tempo, se nós só recebemos sacramento e não pomos isso em prática rezando, também não funciona. Então são dois trilhos da mesma estrada. Vejam, a oração é obrigatória. Eu preciso rezar para me santificar. As virtudes também. E o estudo, ele é a maneira racional de chegarmos à verdade. Por exemplo, se nós chegarmos ao ponto de, por exemplo, Moisés, que conversava com Deus como nós conversamos com o vizinho, você vai na cerca da casa e grita o vizinho, ele vai aparecer. Moisés ele ia na tenda que estava a Arca da Aliança e falava assim, oh, Deus, vem cá um segundinho. Deus vinha, eles conversavam. É muito difícil nós chegarmos nesse nível de intimidade. Mas se nós chegarmos nesse nível de intimidade, não é nem preciso estudar. É só perguntar para Deus direto. Não tem nem que fazer a prova, pergunta para o professor. Agora, nós não temos esse nível. Eu não sei se tem algum Moisés aí. Se tem algum Francisco de Assis por trás das câmeras. Alguma Hildegarda de Bingen atrás das câmeras. Mas nós precisamos conhecer a Deus. Só amamos o que conhecemos, não é? Como conhecemos a Deus? Pelas orações ou pelos estudos. Pelas orações, demora muito. Temos que continuar, mas demora muito. Pelos estudos, é uma maneira um pouco mais rápida. Veja, o que é mais rápido? Eu decorar e aprender a Suma Teológica ou chegar no nível de Moisés? É mais rápido ir pela Suma Teológica. Eu não estou desprezando Moisés, pelo amor de Deus. Tá bom? Queremos chegar ao nível de Moisés? Sim. Vai levar a vida toda? Provavelmente. E ainda não vamos chegar no mesmo nível. Mas os estudos é um caminho mais rápido, mais certeiro. Ué, é só você ir numa biblioteca, se trancar lá dentro. Então, esse é o primeiro caminho. É uma ótima maneira de chegarmos a Deus. Precisamos conhecer a Deus para amá-lo. E é mais rápido do que a oração. Não estou falando aqui que é mais eficiente. Não são os livros que irão nos salvar. Tá bom? Mas é o mais rápido. Pode falar, João.
Tem, Isaac, um outro prisma pelo qual a gente pode olhar também é que não estudar, ou seja, não desenvolver a razão que Deus nos deu, seria uma grande ingratidão. Porque pensa assim, Deus nos deu um dom que é uma alma racional, ou seja, capacidade de conhecer a verdade e amar. Agora, se a gente não desenvolve esse dom, é como se a gente ganhasse um brinquedo e não brincasse com ele. Seria uma grande ingratidão para com Deus, não é? Exatamente. Partindo desse princípio, eu chego no segundo ponto que eu iria falar logo agora. Deus, ele deu um dom ao homem, ele não deu aos animais, que é justamente o dom de pensar. Os animais não pensam, eles seguem instintos. O animalzinho está com fome, ele vai e come. E se não tem, ele fica bravo. O homem consegue pensar. E Deus dá uma ordem ao homem. Ele ordena que o homem cuide da criação. Olha, se eu sou um guarda de um zoológico e eu sou responsável, digamos assim, pelas araras, eu tenho que conhecer as araras. Eu tenho que saber que as araras, elas não comem os ovos, elas comem frutas. Eu tenho que saber que eu não posso deixar as araras se molharem, senão elas ficam resfriadas, morrem. Eu tenho que ter cuidado com as araras, então eu tenho que conhecer as araras. Se eu tenho que cuidar da criação, eu tenho que conhecer a criação, é simples. Quem não gosta de estudar geografia se lascou agora, né? Geografia, biologia, cuidar da criação é compreendê-la. Preciso compreender. E de que forma eu busco a verdade? Nós podemos ir como São Francisco de Assis, que tinha o dom da ciência, portanto compreendia a criação, mas como eu falei, é algo que foi dado, alcançado através das orações. E nós podemos, pouco a pouco, ir através dos estudos. Outro ponto é que, na nossa vida, como o João falou, nós recebemos a inteligência. E é dever de toda pessoa desenvolver ao menos o mínimo da sua inteligência. Eu não me recordo agora se foi Sócrates ou Aristóteles que falou que um homem que não desenvolve sua mente, seu corpo e espírito aos níveis mais altos que aquela pessoa pode conseguir é uma pessoa extremamente infeliz. Eu não lembro agora qual dos dois que falou. Mas é o seguinte, nós recebemos um corpo. Então é dever cuidar do corpo. Ele nos foi confiado. Por isso, por exemplo, que não devemos beber veneno. Ah, é lógico, professor, mas beleza, não se deve beber veneno, né? Vai matar o corpinho lindo e maravilhoso que Deus nos deu. Nós recebemos uma alma, por isso nós devemos cuidar dela, para ela não ir para o inferno. E nós recebemos uma mente. Infelizmente, não sei se é no mundo inteiro assim, mas no Brasil, as pessoas acham, a grande maioria, inclusive dos católicos, acham que estudar é coisa de padre, de freira. Eu não sei quantas vezes já me perguntaram se eu quero ser padre porque eu gosto de estudar. Ou, por exemplo, se eu quero ser professor. As pessoas elas acham que estudar é coisa de padre e de professor. Só deles. Ninguém mais pode estudar. Ninguém mais pode estudar. E não é assim. Como eu falei, é dever. Qual é. Agora vamos lá. Vamos utilizar um pouquinho do nosso raciocínio lógico que a matemática colocou na nossa cabeça. Nós recebemos algumas informações. Qual é a semelhança de todas elas? Os objetivos do estudo. Quais são os objetivos que têm semelhança? Qual a semelhança que une todos esses fios na mesma meada? O homem precisa estudar. Oi? O homem precisa estudar. Precisa estudar, mas o objetivo, em relação ao objetivo do estudo, entendeu? Qual o objetivo comum que todos eles têm? Honra e glória de Deus. Bom, a glória de Deus, possibilidade. Isso, conhecer a verdade. O objetivo do estudo é conhecer a verdade. Sabedoria. Para os gregos, para Tales de Mileto, o primeiro filósofo, a sabedoria era
a maneira como os deuses enxergavam o mundo funcionando. Funcionalidade do mundo. Então, o que é sabedoria? É você compreender a realidade. Que é a mesma coisa que entender a verdade. Por isso que a filosofia, ela é a matéria mais ampla que nós podemos ter. Porque ela abrange tudo. Filosofia, ela abrange literalmente tudo. E a teologia, ela é um pouquinho mais além. É como, por exemplo, é como se nós tivéssemos... Pense o seguinte. Pense, todo mundo já viu, teve uns anos atrás que foi febre no Brasil, slime, aquela gosminha. Imagina que vocês pegaram slime, esticaram assim, vocês tinham uma superfície redonda e esticaram, cobriram a superfície de slime. Filosofia é isso, ela abrange tudo. Aí vocês pegaram uma pontinha desse slime, pinçaram e levantaram. A teologia é essa pontinha, ou seja, abrangeu tudo. Mas você tem um pedacinho ali que se destaca. Entendeu, João? É mais ou menos Entendi, ela abrange tudo e tange a Deus. isso, abrange tudo, mas abrange um pontinho mais elevado. É uma compreensão um pouquinho mais elevada. Então, esse é o objetivo do estudo. Conhecer a verdade. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Santo Agostinho, ele formulou uma frase que acho que todo mundo já ouviu. Há pessoas que desejam saber só por saber. E isso é curiosidade. Ou seja, eu querer estudar, por exemplo, química só para saber como funciona a bomba atômica, uma curiosidade vã. Não tem porquê. Outras para alcançarem fama, isso é vaidade. Eu querer estudar só para quando eu me reunir com os meus amigos, eu ficar citando uma dúzia de nomes e o que eles disseram sobre tal assunto, uma baita de uma vaidade, um orgulho tremendo. E se cuida para não ir para o inferno também. Outras para enriquecerem com a sua ciência, isso é um negócio torpe. Não é extremamente feio quando nós perguntamos para uma pessoa o que ela quer ser? E aí ela fala assim, eu quero ser médico. Por quê? É, porque o salário é alto. Você tinha um sorriso do tamanho do mundo. Aí você diz assim, o que que você quer ser? Ah, eu quero ser empresário. Por quê? Você gosta de cálculo? Não, é porque ganha bem. Eu quero ser presidente da república. Por quê? Porque tem salário alto. E o que é melhor, eu posso roubar de todo mundo sem ser preso. Basta eu ser comunista. Olha que coisa boa. O que que você quer ser? Ah, eu quero ser jogador de futebol. Ah, então você gosta de jogar bola? Não, o salário é bom. Esse negócio já fala, esse negócio torpe, isso não é feio. Não vai prestar no final, tá me entendendo? Pode falar, João. Quero ver com a mentalidade que é pior ainda. Não, eu quero ser padre. Por quê? Ah, não, porque o padre ele fica lá, ganha salário de Isso. graça, tem Esse carro, tem casa, não precisa eu fazer nada. esqueci desse do padre. A minha avó me falou assim, meu filho, olha, padre hoje recebe até salário. Mas se tu for padre, olha, pelo amor de Deus, faz a coisa direito. Outras para serem edificadas, e isso é prudência. Ou seja, eu querer estudar, por exemplo, psicologia para cuidar dos meus filhos, por exemplo, estou noivo, começo a fazer um curso de psicologia, porque eu sou aberto à vida, terei muitos filhos e tenho que saber como funciona a cabecinha dos meus filhos. Isso é prudência, ou seja, prudência, segundo Santo Tomás de Aquino, é a virtude mais alta abaixo das teologais. Por quê? Porque, segundo Santo Tomás, prudência é a arte de saber o que deve ser feito, como deve ser feito e quando. É isso que é uma pessoa prudente. Ela sabe o que ela tem que fazer, quando tem que fazer e como tem que fazer. Prudência é típica do
melancólico. É tudo organizado no seu devido lugar. Outras para edificarem os outros, e isso é caridade. Conhecer a verdade são esses dois últimos pontos. Bem? O último, edificar os outros, é o objetivo. Mas os dois últimos, podemos dizer que eles são bem comuns. Por quê? Lembra que eu falei aula passada que não adianta nada eu conhecer a teoria e não colocar em prática? Ou querer colocar em prática o que eu não sei em teoria? Então, se eu tenho conhecimento, se eu recebi o dom da inteligência, se eu tenho facilidade com os estudos, porque de fato nós temos que reconhecer que tem gente que tem dificuldade em estudar. Nem todo mundo consegue sentar numa mesa com livros e ficar ali 2, 3, 4 horas seguidas. Tem gente que não consegue. Então, recebemos o dom de estudar, maravilha. Você aprendeu teoria, agora coloque em prática. Como é que eu coloco em prática? Eu vou repassando a verdade, ué. Eu edifico o meu próximo. É como se os dois últimos pontos serem edificadas e edificarem os outros, ser o passo 1 e o passo 2. Passo 1, eu me edifico estudando. Sou prudente. Passo 2, eu edifico o próximo. É a caridade. É o conhecimento da teoria e depois da prática. Entenderam que a aula passada e hoje está fazendo um link atrás do outro. Pode falar, João. É aquilo que a gente viu no Hobbit, né? As primeiras aulas. O Bilbo tem que primeiro limpar a casa para depois seguir os anões. Isso. Quem não entendeu isso que o João falou, não vai dar tempo de explicar aqui. Depois vocês conferem, acho que foi na aula 2 do Hobbit, se eu não me engano. Tá lá no Foi isso mesmo. Acho que foi na aula 2. Santo Agostinho pensando, pensativo. Eu nunca tinha visto essa pintura de Santo Agostinho. Achei muito bonita. Eu achava que só eu apoiava a cabeça nas mãos quando eu queria pensar em alguma coisa. Por isso Santo Agostinho também apoia. Olha que maravilha. Já estamos copiando os santos. Nós apoiamos a mão na cabeça para estudar. Só falta agora ser o santo. Imitar, a gente tenta. Só falta ser o santo. Olha só que maravilha. Mas já começamos bem. Bom, então o Sócrates, ele vai... Nós vamos seguindo essa narrativa. E ele fala que depois que ele começou a estudar, ele começou a estudar como uma jornada, como se fosse uma jornada em busca das provas para contestar o elogio que ele ganhou. O oráculo disse que ele era o homem mais sábio. Ele falou, ou ele está errado, ou ele está certo. Olha que engraçado agora. Eu vou provar que ele está errado, porque eu sei que eu não sou o homem mais sábio. É como se Sócrates estivesse querendo contestar Deus. Não por pirraça, orgulho, mas por humildade mesmo. Ele sabia que não era digno de tanto. E enquanto ele tenta contestar, ele acaba provando que o oráculo está certo. Isso que eu como. Enquanto ele tenta provar que o oráculo está errado, ele só prova que o oráculo está certo. E o que nós podemos trazer para a nossa vida agora disso? Sócrates, basicamente, ele queria cumprir o que Deus disse. Digamos que o interior dele, né? Porque ele queria contestar e acabou cumprindo. Sócrates cumpriu o que Deus disse. Nós cumprimos o que Deus diz acerca de nós. Deus fala assim, meu filho, a tua vocação é ser padre. Dentro de nós, muitas vezes nós já sabemos isso, mas nós ficamos contestando. Não, Deus, eu não quero. Não. Meu filho, você é o mais sábio, então eu vou provar que eu sou o mais sábio. Eu vou correr atrás, eu vou estudar tudo que eu posso. Porque se Deus falou que eu sou o mais sábio, eu tenho que fazer jus a esse elogio. Exemplo, todo mundo já recebeu aquela visita muito esperada. Por exemplo, uma visita a nível, sei lá, de Padre Paulo, um grande professor, um tio, uma pessoa querida, um avô, que fala assim, nossa, meu filho, como você é organizado, né? Suas coisas estão todas
organizadas, limpas. Você olha para sua mãe, ela só dá uma olhada de canto, faz assim, e fica quieta. Você sabe muito bem o que vai acontecer depois que a visita for embora. A visita pisa na calçada, entra no carro, vai embora. Você volta na frente da tua mãe, ela fecha o portão, e aí você escuta assim: você ouviu o que ele falou, né? Aí você fala assim, você sabe o que é? Aí para não piorar, você fala assim: o que, mãe? Não, você sabe. Muito bem. O que ele te elogiou? Não, mãe, ele falou que eu sou organizado. Não disse? Eu não tô falando para você há semanas que você tem que se organizar mais. Agora, porque o teu avô viria, você se arruma. Porque o teu avô viria, você arruma tua cama, deixa teu quarto limpo, tua mesa organizada. Tá vendo só? Os outros você parece que é organizado, mas para mim não é. A tua família não é. Tem que ser organizado. Então, a partir de hoje, ó, vai ser organizado. O teu avô não descobriu um dia que é só hipocrisia tua. Tenho certeza que imitei a maioria das mães de vocês agora. Parece que é de fábrica. Tem algumas coisas que são de fábrica. Eu acho que Deus fica dando risada da gente lá de cima, nessas horas. Não, João. Made in heaven. Made in heaven. Heaven ou heaven? Agora, Deus fala de nós, meu filho, você é meu filho, batizado, e tem que ser santo. O que nós falamos para Deus? Eu vou tentar. Nós ficamos que nem um chapolim. Eu vou, eu vou. Até que acontece alguma coisa que dá um empurrão na gente, a gente vai aos trancos e barrancos. Nem Bilbo saiu da casa dele. E o Sócrates, ele parece agora nesse momento muito com o rei Davi. No Salmo 69. O zelo por tua casa me consome. No caso, vamos trocar casa por palavra. O zelo por tua palavra me consome. Na cabeça de Sócrates. Nossa, Deus falou que eu sou o homem mais sábio. E eu sei que eu não sou o mais sábio. Então agora que eu tenho que ser. Agora que eu tenho que me tornar mesmo. Se eu não era, agora eu tenho que ser. É de lei. É de lei. Eu tenho que ser agora. Agora eu preciso. Não. Que isso? Ele não pode estar errado. Ele tem que estar certo. E o Sócrates, ele fala que ele vai buscar, então, outras pessoas para ver se são mais sábias do que ele. Como eu falei, o objetivo inicial era contestar o oráculo. Olha, o senhor acabou errando. Fulano, Ciclano, Bertrano é mais sábio do que eu. E o Sócrates ele conclui a mesma coisa que São Tiago escreve na sua carta. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Por isso que eu estou falando. Tem como estudar, ser inteligente, sem a graça de Deus? Tem, ué. Nós temos muitos nomes de pessoas inteligentíssimas, mas que não tinham a graça de Deus. Vamos lá, vamos elencar rapidinho. Karl Marx. Não, o cara sabia falar alemão, inglês, entendia de matemática e economia. Ele era inteligente, não podemos negar. Entendia filosofia alemã. Só de entender filosofia alemã, ele já tem um grande ponto. Só dele entender. Stalin. A matemática de Stalin, a estratégia, eram impecáveis. Hitler nem se fala. Não estou idolatrando, tá bom? Não estou compactuando, estou falando a verdade. Eles eram inteligentes. Nietzsche, muito inteligente também. Oppenheimer, muito inteligente também. Voltaire, muito inteligente também. Lutero, Padre Paulo mesmo disse, tinha um potencial para ser um grandíssimo santo. Vejam, só pelo fato de Lutero saber alemão fluente, latim fluente, grego fluente e hebraico e aramaico fluente,
Tudo isso com menos de 25 anos. Ser doutor em Bíblia. Professor numa universidade. Com menos de 25 anos. Só por isso, ele é muito inteligente. Nós não podemos negar. E Lutero, ele tinha vontade. Ele queria agradar a Deus. Mas acabou que... O que atrapalhou Lutero? Vamos ver se alguém acerta agora. Qual foi o fator que atrapalhou Lutero? Pode A falar. Eucaristia? Não, não foi a Eucaristia. Diga, João. Escrúpulos e nominalismo. Escrúpulos, nominalismo. E, principal, Soberba? orgulho, soberbo. Lutero, ele não arregava o pé. Na cabeça dele, ele estava certo. E é aqui que nós temos que tomar cuidado. Todos esses nomes que eu citei, muito inteligentes, mas orgulhosos. Não reconhecem que precisam da ajuda de Deus. São pelagianos. O que é um pelagiano? Pelagiano é aquele que crê que consegue se salvar sozinho. Não precisa de Deus. Pelagiano é que nem aquele filho, criança de 10 anos, que acha que consegue fugir de casa e se sustentar jogando videogame, com 10 anos de idade. Lutero, a mesma coisa. Lutero cria que ele conseguiria se salvar mais por esforço próprio do que por graça de Deus. Como é que Sócrates percebe isso? Porque ele vê que os homens que ele julgava serem sábios, quando ele foi conversar com eles, alguns minutos de conversa, ele percebeu que não era. Que era apenas uma hipocrisia. Apenas uma hipocrisia. E aí, quando o Sócrates ele vai passando por diversas classes sociais, ele vai conversar com os políticos, com os comerciantes, ele vai conversar com os professores, os poetas, ele vai falar com muita gente. Até que ele chega nos artesãos. E ele vê que os artesãos são muito sábios. Tem coisas que os artesãos dominavam em questão de sabedoria muito bem. Muito bem. Problema. Eles achavam que eram sábios demais. Achavam que sabiam o suficiente, que não poderiam passar disso. Isso vem do quê? Orgulho. Porque se eu sou humilde, quando eu vou estudar, eu percebo que eu não sei nada. Exemplo, tem muitos aqui que ainda não começaram a estudar física e química. Quando vocês começarem a estudar física e química, vocês vão ver que vocês não sabem de nada. O João sabe do que eu estou falando. Quando nós vamos ler Santo Tomás de Aquino, nós vemos que nós não sabemos nada. Nada. E o Sócrates, quando ele viu esses artesãos, esses comerciantes, esses políticos, todos com seus próprios níveis de sabedoria e tal, ele se recusou a andar junto com eles. Ele preferiu andar sozinho. Ele preferiu ser ultrajado, ser caluniado. Por quê? Deixa eu tentar achar agora as palavras exatas que ele utilizou. Ó, como está na página 34. Os bons artesãos a mim pareceram apresentar a mesma deficiência dos poetas, pois pelo fato de praticarem bem sua arte, cada um deles julgava-se muito sábio nas outras matérias de grande importância, tolice que eclipsava o saber que realmente possuíam. Assim, perguntei a mim mesmo, em nome do oráculo, se preferia ser como sou, nem sábio na sabedoria deles, nem tolo em sua ignorância,
ou ser como eles em ambos os aspectos? Respondi a mim mesmo e ao oráculo que a mim mais valia ser como sou. Ou seja, o que o Sócrates percebeu? Eu prefiro ser o quê? Eu prefiro ser eu mesmo, o Sócrates, ou eu prefiro ser tolo na ignorância e sábio na sabedoria? Na sabedoria deles, na ignorância deles. O que vale mais? E chegou à conclusão que valia mais ele ser Sócrates. Por quê? A sabedoria deles era uma sabedoria infundada, rasa. E a ignorância deles era uma ignorância tremendamente vasta. Aqui o ditado se aplica. Em terra de cego, que tem um olho é rei. Se o Sócrates passasse a andar com aquele grupinho, logo logo ele seria um dos líderes, ou então seria apedrejado, morto, sei lá, por inveja. Por quê? Eles tinham uma sabedoria pequenininha e achavam que tinha a maior sabedoria do mundo. Tinham uma ignorância gigante e achavam que tinha a melhor do mundo. O Sócrates olhou para tudo isso e falou assim: eu prefiro ser como eles ou prefiro ser como sou? É melhor que eu seja como sou. Por quê? Um defensor da verdade, um embaixador da verdade, ele jamais pode ser confundido, ser comparado com a mentira. Se nós somos católicos e as pessoas acham, por exemplo, que nós somos protestantes, que nós somos ateus, budistas, o de acha quatro, é porque estamos sendo católico mal demais. O católico se destaca. Agora, se eu sou um católico, mas meu colega não sabe se eu sou católico ou não, estamos sendo mal demais. Eu não tenho que sair, pegar o megafone e sair espalhando que sou católico. Mas as minhas ações têm que demonstrar isso. É uma ofensa política eu confundir o embaixador da Espanha com o embaixador da França. É ofensivo para eles. Pelo menos consideremos enquanto ainda havia monarquia, né? Se eu confundisse os embaixadores, se eu confundisse os núncios, os arautos, era uma ofensa. E, novamente, o Sócrates aqui, não tem problema ele ser ultrajado, mas se ele é confundido e as pessoas passam a achar que ele é mais um daqueles ali, acham que são sábios, mas são os idiotas. Sócrates não tem problema ser chamado de idiota para ele, mas a sabedoria está sendo prejudicada de novo. A verdade está sendo prejudicada de novo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É o motivo pelo qual Sócrates não quer andar com eles. Primeiro, porque mais vale eu ser pouco sábio, mas eu reconhecer que sou pouco, querer ser mais do que sou, reconhecer os meus defeitos, do que eu ser pouco sábio, achar que sou muito, achar que não tem defeito nenhum. Aqui que tá. Para eu me conhecer, seguindo o raciocínio da aula passada, para que eu me conheça, eu preciso de qual virtude mesmo? Humildade. Exatamente. É que voltamos para a humildade. Vejam que a humildade é como se fosse uma grande árvore, um grande carvalho. E as bolotas desse carvalho são as outras virtudes. Elas só surgem debaixo do carvalho. Não tem como eu alcançar outra virtude sendo humilde. Não sendo humilde, perdão. Não tem como eu alcançar outras virtudes não sendo humilde. É obrigatório, eu preciso ser. E voltando para encerrar na página 35, se eu não me engano. Aqui, ó. Seguindo as palavras de Sócrates. Página 35. 35 dessa editora.
Assim, prossigo ainda agora nessa busca, investigando segundo o comando do Deus. Vejam, olha só, Sócrates, ele escreve do Deus. Do. É um em particular que ele está dizendo. Todo indivíduo, cidadão estrangeiro que julgo ser sábio. Então, se não julgo o que é, presto assistência ao Deus e mostro que a pessoa não é sábia. Devido a essa ocupação, não disponho de tempo para dedicar-me, em qualquer medida, aos negócios públicos ou aos meus próprios, vivendo em meio à grande pobreza devido ao serviço que presto ao Deus. Sócrates preferiu não possuir nada, não obter nada. Isso aqui, pessoal, Sócrates preferiu ser quase um eremita. Existem prazeres nessa vida que são lícitos e recomendáveis. Ter filhos, se casar, uma família bonita, uma casa bonita, isso é ilícito, é permitido e recomendado. Tem outros bens que não são tão recomendáveis assim, mas que ainda assim são lícitos. Eu ter posses, bens, viagens, servos, muito dinheiro, exércitos aos meus pés, impérios, é permitido. Mas por que que Sócrates não quis todas essas coisas? Qual foi o motivo que fez Sócrates negar todas essas coisas? Quem poderia me dizer? Por que Sócrates não quis? Diga, João. Porque na cela da vida dele, duas coisas seriam grandes demais, ou seja, não caberiam. Tinha que eu escolher pregar a verdade e ser apóstolo de Deus, ou ter essas outras coisas, que eram incompatíveis, porque não ia ter tempo para ter as outras coisas pregando a verdade. Ele chegou na mesma conclusão que o Concílio de Nicéia chegou, que os padres não podem se casar, porque ele precisa dispor da sua vida inteiramente a Deus. Sócrates, ele quis entregar toda a sua vida à sabedoria. E por isso que por muito, muito, muito tempo, os filósofos não se casavam. Tales de Mileto não se casou. Tales era antes de Sócrates, hein? Tales de Mileto não se casou. Anaxágoras não se casou. Parmênides não se casou. Sócrates, Aristóteles, Platão, nenhum deles se casou. Era rico ou tinha posse nem nada. Por quê? Porque para que eu consiga chegar na contemplação de toda a realidade, eu preciso entender a realidade e não posso ser influenciado por ela. É o exemplo que Chesterton dá da fazenda. Se eu quero ver o cavalo da fazenda, eu não posso estar num zoom de 150 vezes na pele do cavalo. Eu tenho que estar longe do cavalo para enxergar o cavalo. Então, se eu quero compreender a realidade, eu não posso estar submerso nela. Eu tenho que estar do lado de fora. Não fora no sentido de ignorando, mas eu tenho que estar longe, como se fosse um terceiro, um espectador. O padre, a mesma coisa. Por que é que o padre veste preto? Porque o padre, ele morreu para o mundo. O mundo não interessa mais para o padre. Ele está permanentemente de luto para o mundo. O que lhe importa agora é apenas Deus. Padre, como São Paulo fala, se não me engano, na carta aos Efésios, ele está no mundo, ele vive no mundo, mas ele não é do mundo. Filósofo, a mesma coisa. Ele está no mundo, ele está na realidade, ele vive dentro dessa realidade, mas ele não pertence a ela. Com isso, nós encerramos, pessoal. Encerramos por aqui. Pode falar, João. Não, dois comentários. Uma coisa interessante é que, assim, antes de serem instituídos os padres,
filósofos eram os filósofos, né? Vivendo uma vida cética e tal. Depois, com a Igreja Católica, é interessante que a maioria dos filósofos também eram padres, né? Sim, Uniram-se na mesma pessoa, né? Porque no final das contas, a função do padre é servir a verdade, assim como o filósofo fazia, sim. né? Aí outra Ah, coisa pode perdão. falar. Então, outra coisa que eu queria comentar, muito interessante essa questão da humildade em relação à verdade. Até porque Santa Teresa d'Ávila fala, a verdade é a humildade, né? Não, perdão, ao contrário. A humildade é a verdade. Ou seja, se a pessoa não tem esse contato mínimo com a verdade, ela não vai achar nenhuma outra. E se ela perde isso, ela começa a achar, ver sombras refletidas na parede, igual aquele mito da caverna. Aí uma coisa interessante também, se a gente pode pensar assim, não, mas a humildade é só para começar, né? A gente dá um pontapé inicial e tal, e depois vai sem a humildade. Mas Santa Teresa d'Ávila fala, não, a humildade, ela é o pão com que se come todas as refeições espirituais. É que na cultura deles lá, a cultura Espanhola. espanhola, ela, acho que o senhor deve conhecer, né? Eles comiam pão com tudo, na verdade, né? Eles comiam Sim. pão como uma, era como se fosse um feijão. Se faltar feijão, não tem como, né? Então, Não, acho que nem talvez feijão. Acho que o arroz do brasileiro. O brasileiro não vive sem arroz. isso. Então, aí eles comiam pão com tudo, ou seja, a humildade é o Não, carro-chefe. ô Isaac, os nordestinos entram também na lista? Olha, meu filho, É nordestino, verdade, ô Isaac. pra mim, nordestino é de outro planeta, não é? Tem razão, tem razão. É tão longe do Brasil, assim, que é quase de outro mundo. É, Brincadeira, brincadeira. Mas pois é. esse ponto da verdade é interessante. Tinha me esquecido dessa frase da Teresa d'Ávila. Gente, voltando para a humildade, o que significa dizer que a humildade é verdade? Nós temos que tomar cuidado em relação, por exemplo, a elogios. Exemplo, se imagine que a altura do João Vitor é 1,80. É só um exemplo, tá bom? Se eu chego no João e falo assim, nossa, João, você tem 1,85. Ele é humilde e fala, não, eu tenho 1,80. Desculpa, queria ser mais alto, mas tem 1,80. Se eu chego no João e falo, João, nossa, você tem 1,60. Não, desculpa, eu não gosto de ser baixinho. Brincadeira, né? Mas eu tenho 1,80. Se eu me rebaixo além do nível que eu sou, é uma falsa humildade. Quem fala isso é o Papa Leão XIII, no seu livro A Prática da Humildade. É um livrinho curtinho, tem ali, eu acho, umas 80 páginas também. E se eu me exalto além do que eu sou, é uma falta de humildade. Ou seja, imagine que a Giana é uma ótima cozinheira. Se eu chego nela e falo, Giana, pelo amor de Deus, para de cozinhar, tu cozinha muito mal. Meu Deus, não acerta no tempero, deixa a comida queimar, para. Se ela fala assim, nossa, é verdade, eu cozinho mal mesmo. É uma falta de verdade. O que ela tem que fazer nesse ponto? Por que você acha isso? Não, mas vamos lá, vamos sentar aqui. Para chegar no ponto. Não é que eu cozinho mal, eu cozinho bem. Posso melhorar. Mas se eu chego e falo pra Giana, nossa, Giana, você cozinha muito bem. Pra mim, você poderia ganhar o Masterchef, assim, no primeiro episódio. Não é pra tanto também, né, meu querido? Vamos ser pezinho no chão, que é difícil ficar voando por muito tempo sem cair. Pessoal, agora estão abertos para dúvidas. Bem, estão abertos para dúvidas. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui no chat e ver o que vocês me mandaram. Pode falar, João. Até a senhora comentou sobre isso, né, no Magnífica. Deus dispersou os soberbos em seus corações, suas mentes, né? Aí isso me lembra muito do povo de Númenor. Ele era soberbo, daí veio Sauron de boa e corrompeu eles, e distorceu a verdade deles. Exatamente. Deixa eu ver. Hoje vocês não fizeram tanta pergunta. Teve até uma beata que viu Lutero no inferno. Então, não foi só uma beata. O padre Gabriele Amorfi, aquele exorcista do Vaticano que faleceu em 2020, 21. Nossa, eu não lembro agora quando ele faleceu. Pera, 16. 16? Ah, na minha cabeça é sempre 21, desculpa. Ele fala que quando tem um momento do exorcismo que você pergunta para o demônio qual é o seu nome. E tem demônios de graus diferentes nas crenças. Então, por exemplo, se ele perguntasse, o demônio falasse assim, Beelzebub, acho que ele ia ter, quase ter um ataque cardíaco. Meu Deus do céu, esse bicho aqui é potente, vai dar de trabalho. Então ele pergunta, tem um momento que ele pergunta.
E os demônios várias vezes responderam que eles eram Lutero, Karl Marx, Lenin, Stalin, Hitler. Eu não estou exagerando. Se você procurar nos vídeos dele, foi um professor que comentou comigo. Eu não lembro se está no livro dele, da autobiografia, ou nas entrevistas dele. Mas, meu filho, olha, se você não acredita, vire exorcista e vá perguntar para os demônios, você próprio. Nós não temos experiência nenhuma no assunto, não dá para contestar. Não tem como. Eu não sei que não tem a ver com Sócrates e tal. Por que que o padre usa aquela parte branca no pescoço? No caso, a senhora está falando do colarinho que fica aqui. Então, eu não sei explicar os motivos, tá bom? É o clergyman. O clergyman é protestante, pelo amor de Deus. O colarinho. É esse pontinho aqui, ó. Esse aqui é o colarinho. Clergyman, além de ser feio, é protestante. Eu não sei, assim, explicar com relação ao porquê, mas o colarinho romano, que é o nome que é utilizado, ele simboliza a... Como que eu posso dizer? Ele deixa claro que o sujeito é um sacerdote. Então, por exemplo, nas paróquias que nós temos acólitas, que não é recomendado, né? Não é o melhor a se fazer. Inclusive, é proibido no cânon romano. Mas vamos fazer que nem o pessoal TL e fingir que cânon romano não existe agora. Nas paróquias que existem as acólitas, pelo menos aquelas paróquias que ainda são ou tentam buscar a tradição católica, elas não usam o clergyman ou o colarinho. Por quê? Porque isso é um sinal tipicamente simbolizante, um símbolo extremamente forte de que aquela pessoa que está utilizando é uma pessoa predisposta à vocação sacerdotal. Inclusive, o colarinho romano ele é um sacramental, ou seja, é, é tão sacramental quanto a água benta ou óleo da extrema-unção, assim por diante. Onde tem a explicação que clergyman é protestante? O clergyman, ó, ele surgiu ali no século XIX, se eu não me engano. Nós temos que lembrar que boa parte da religião, ou melhor, da Revolução Protestante, ela tem elementos católicos. Exemplo, eles creem que Jesus morreu e tal. E um desses elementos é a presença do culto. Não é uma missa, tá? Mas a missa é inspirada no culto. Ah, quer dizer, o contrário, pelo amor de Deus, desculpa. O culto é inspirado na missa. E nós temos elementos ali que deixam isso claro. Nós temos os cantores, nós temos os cantores do Ministério de Música. Nós temos o pastor, o padre, a assembleia e o povo. Isso fica bem claro. Nós conseguimos ver esses paralelos. O Lutero não era criativo, tá me entendendo? Então, veja. Deixa eu procurar aqui e encontrar para vocês. Essa roupa, que é tipo uma camisa ou um terno, que tem só a pontinha branca, é protestante. Por quê? Porque o protestante ele tenta se aproximar um pouco do que é católico, pelo menos é embasado, tem suas origens ali. Estou, no caso, falando dessa roupa aqui, ó. Bem, vejam, isso aqui não é uma roupa de padre. Infelizmente, a Igreja Católica acabou usando. O que seria uma roupa de um padre? Algo, sim, digno, recomendável. E eu acho que aqui não vai ter, eu vou ter que procurar. Ó, seria
Isso aqui. Você quer descobrir como que um padre secular tem que se vestir? Ou seja, como é que um padre paroquiano deve se vestir? Veja como Dom Bosco se vestia. Veja como São João Maria Vianney se vestia. Veja como os padres seculares se vestiam. É simples, ué. Eu quero ser jogador de futebol e eu quero ser um zagueiro, eu tenho que ver o que os zagueiros fazem e copiar. Eu quero ser um goleiro, eu tenho que ver o que o goleiro faz e tenho que copiar. Quero ser jogador de tênis, eu tenho que ver o que o jogador de tênis faz e copiar. Eu quero ser um padre paroquiano, eu tenho que ver o que os santos padres paroquianos faziam. É muito simples, é muito óbvio, mas como o próprio Sócrates fala, o próprio orgulho acaba cegando essa sabedoria que eles possuem. Então, o próprio orgulho de parte do clero faz com que eles fiquem cegos. Ah, eu não preciso disso, não. As coisas mudaram, meu filho. Nós escutamos isso várias vezes. As coisas mudaram, meu filho. Não é mais assim. Bom, se não existem mais dúvidas, nós vamos encerrando por aqui. Bem, vamos encerrando por aqui. Nos encontramos semana que vem novamente.